Qual que tá começando? Oi, gente! Aqui é a Luísa Ana Maria Braga. Hoje é Thanksgiving e eu estou fazendo uma receita que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a minha preferida quando eu tô no Brasil, que é uma farofa saudável. Eu vou fazer também uma couve-flor gratinada, mas não vai ser só couve-flor, porque eu comprei uma couve-flor muito pequena. A gente deixou mais couve de Bruxelas na geladeira, então vai ser couve-flor, couve de Bruxelas gratinada com queijo. Agora eu tô colocando aqui o óleo de coco na... Como que chama isso aqui, Alex? Assadeira? Para não grudar a minha couve-flor, que eu vou deixar ela cozinhando, assando agora no forno por uns 20 minutos mais ou menos. Agora eu vou preparar o creme. Eu tenho esse aqui que é um cream cheese orgânico, pode ser qualquer creme de queijo ou pode ser que não tenha lactose, de coco, feito com amêndoas também. E eu vou misturar o cream cheese com leite. Primeiro eu vou cortar essa cebola aqui. Talvez eu não coloque em tudo, porque a nossa couve-flor, como vocês já sabem, ela é muito pequena. Vou colocar tudo mesmo, eu gosto de coisa bem acebolada. Tudo pra mim, gente, tem que ser acebolado. Se eu pudesse pôr cebola no café, eu colocava. Não, isso vai dar merda. Vou fazer assim mesmo. Eu acabei de lembrar que eu fiz uma coisa errada. Eu deveria ter colocado cream cheese com leite dissolvido antes de colocar cebola, mas agora eu já fiz. A merda tá feita. Eu tô usando amêndoas, mas pode ser qualquer leite, tá? Pode ser o leite normal, pode ser o leite que você tiver em casa. Agora eu vou dissolver isso aqui. Gente, já tá dissolvido aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar a cebola aqui e aí eu posso ir controlando a quantidade. Eu vou colocar um pouquinho de sal, sal rosa. Pode colocar manjericão, orégano, manjerona, qualquer cheiro verde se tiver em casa. Eu ainda não sei direito o que eu vou colocar, tenho que ver. Gente, o alarme do Alex de Natal acabou de tocar, avisando-nos que está na hora de checar a couve-flor. Eu tô com medo porque é muito estranho. Pega o pano. Olha, acho que tá boa. Ai, tá bom, Alex. Vou pegar o pano, chega de me queimar. Se tem uma coisa que eu nunca vou colocar na minha vida, é esse negócio de ferro, olha. É muito pesado. Quase quebra meu braço pegando aqui. Eu já vou temperar um pouquinho por cima. Eu vou colocar... A primeira coisa que eu achei aqui é esse marjoram, que deve ser manjerona, não sei que língua é essa. Mas eu vou colocar porque é verde, então parece que... Parece hortelã isso. Mas eu tenho certeza que marjoram é hortelã, mas então vai isso aqui. Vou colocar um pouco disso. Põe na mão de Deus que vai. Vai ser bom. É verde. Mint. Isso é hortelã? Tomato sauce, nananã, stuffing, salt dressing, savory. Não é hortelã, tá? Não é hortelã, gente. Isso aqui vai ficar bom, tá? Não precisa pôr marjoram em casa. Você pode colocar manjericão, você pode colocar orégano, você pode colocar manjerona. Se alguém souber o que é marjoram, deixa aqui nos comentários, porque eu não tenho ideia. Vou colocar salzinho. Vocês viram? Foi tipo meia colher de café. Isso aqui é uma colher de café, eu acho. Pra mim, colher de café é colher pequena, então isso aqui é uma colher de café. De chá. Uma colher de chá, gente. Isso aqui é uma colher de chá. Gente, agora eu vou pôr uma colher de azeite de oliva nisso aqui. Aí eu vou colocar essas couves de Bruxelas junto com a couve-flor. E vou deixar mais 20 minutos no forno com o creme de queijo por cima. Coloquei isso aqui. Vocês viram? Agora eu vou despejar esse creme lá por cima da couve-flor com a couve de Bruxelas. Se vocês tiverem mais coordenação motora que eu, vocês podem já colocar ele espalhado, tá? Não preciso fazer uma montanha em cima da couve-flor. Agora o que eu estou viciada, que eu vou colocar também, porque eu estou colocando em praticamente tudo da minha vida depois que eu descobri isso. Esses Nutritional Yeast, complexo de vitamina B. Tem muita vitamina B nisso. E o gosto lembra um pouquinho de bacon com queijo ralado, assim. Só que ele é vegano, porque não tem nem bacon nem queijo ralado. E eu vou pôr em cima disso aqui. Eu nunca coloquei, mas eu vou colocar porque eu tenho certeza que vai ficar gostoso. Olha, isso aqui parece tipo uma ração pra peixe. Gente, ó, isso aqui é a textura da Nutritional Yeast. É ração pra peixe.
Gente, dá pra colocar um queijinho ralado por cima também, tá? Porque aqui é Brasil, aqui nunca é exagero. Quanto mais recheio, melhor. Então aqui tem uma mussarela ralada, eu vou colocar também por cima, tenho na geladeira. Agora eu vou colocar isso aqui no forno pra ir gratinando. Vai ficar no forno a 180 graus por 20 minutos. Marca no celular, que horas são agora? 4 horas. Vamos almoçar às 5h30 da tarde. Daqui meia hora, você sabe, daqui meia hora vai estar escuro. Daqui meia hora vai estar quase pronto. Então a gente vai almoçar na escuridão, gente. Gente, agora eu vou fazer a farofa de cenoura. Eu sempre uso 2 cenouras médias. E como isso aqui é mini cenoura, eu vou no olhômetro mesmo. Então eu vou pôr umas cenouras ali, deixa eu ver. Ai, meu café tá esfriando. Gente, então essa cenoura aqui, eu vou passar ela, pode ser no processador, no mixer, aqui no caso você tem um liquidificador, então vai ser um liquidificador mesmo. Não, isso aqui não tá funcionando, não tá funcionando, como faz? Gente, tá estragado. Acho que já tá bom, eu só quero dar uma picada, não quero que vire um purê de cenoura, bem ralado, quase desmanchando. Quase purê, entre purê e ralado. Agora vamos montar a nossa farofa. Eu vou primeiro refogar essa cebola aqui. Vou colocar o óleo de coco só pra não grudar. Eu nunca sei diferenciar a salsinha do coentro. Isso aqui parsley é coentro, eu acho, né? Gente, eu vou colocar parsley na minha farofa. Não sei se é salsinha ou se é coentro, mas é um dos dois. Calma, é coentro. Gente, então, essa aqui não é coentro, tá? É salsinha. Olha, você acabou de ver. Desculpa se eu não sei diferenciar o cheiro de salsinha. Eu vou deixar de molho, pra esse cheiro verde fresco, eu gosto de pôr no final, sabe? Gente, a cebola já começou a ficar mais transparente, mais mole. Vou colocar a cenoura que tá lá no liquidificador. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal rosa, acertar o tempero. Agora eu vou colocar 2 ovos aqui e vou mexer. 2 ovos. Gente, agora vai a nossa cornmeal. Então vai 2 copos. A primeira vez que eu fiz essa farofa, eu usei farelo de aveia e ficou muito bom também. Olha, vocês querem aqui mostrar a textura? Tá bem farofado o negócio já. Agora chegou a hora de acertar temperos e colocar a salsinha e uva passa por cima. Eu amo agridoce. Amo misturar coisa salgada com coisa doce. Vou colocar a uva passa agora. Pode ser 2 colheres de sopa, pode ser 1 colher de sopa. Ou você pode fazer igual eu e colocar muita uva passa. Olha, tá grudado o negócio, não tudo. Aqui já tá pronta. Preciso um pouco mais de sal. Desligar. Meu Deus. Gente, a gente esqueceu de desligar a couve-flor. Então a gente tá rezando pra Jesus Cristo que a nossa couve-flor não tenha queimado. Não queimado, tá bom. Ai, tá muito boa. Gente, esse é o resultado da nossa couve-flor gratinada com couve de bruxelas e molho de queijo. Gente, nossa farofa tá pronta. Piquei aquela salsinha que eu deixei de molho ali. Eu tô jogando aqui por cima. E agora só vou dar uma mexida e está pronto. Tá com uma cara boa. Gente, então olha. Esse é o resultado final da farofa de cenoura. Saudável, gostoso. Sente cheiro, gente. Acabou! Gente, então é isso, terminamos o nosso almoço, janta. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê aquele joinha, deixe aqui nos comentários mais alguma sugestão. Eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo pra quem quiser. E é isso aí, bom apetite. Compra ração de peixe, gente, vale a pena, sério. Liguei aqui na selfie pra mostrar pra vocês que a beleza.
Olha que belezura. Cadê? Não tenho coordenação motora. Calma, não, tá certo. Meu Deus, qual que é o problema? Aqui, ó. Olha, gente, que bonito.